Pois a briga do Grenal, né? O Grenal acabou sendo manchado por essa briga entre os jogadores, uma briga generalizada, que não é bonita. Mas eu queria propor uma discussão olhando por um outro viés. A briga, ela é resultado, ela é diagnóstico. Ninguém briga porque quer. A briga, talvez, em futebol, seja a aproximação maior da relação dos jogadores com a torcida. E o que a gente viu hoje é claro que ela parte de alguma coisa, que ela parte de uma ação de um jogador, no caso ali o Moisés e o PP acabaram mais tensos. Curiosamente, tanto o PP quanto o Moisés entraram no jogo, né? O Moisés no intervalo, o PP um pouco depois. E eu quero propor uma outra ideia, um outro viés, completamente diferente. Eu vejo muitas críticas à briga, e ela é natural, porque a imagem do Grenal vai ser transportada para todos no Brasil e no mundo através da briga e não dos lances e não das jogadas. Mas a briga é da vida. A briga é do jogo. E quando a gente olha uma confusão como aquela ali, a gente não pode olhar ela isolada. A gente tem que ver todo o contexto. Aquilo ali não é isolado. Aquilo ali não acontece por acaso, aquilo ali é resultado, e resultado de toda a coletividade. O Grenal das Américas, a recuperação da hegemonia, a dificuldade do Internacional em conquistar espaço, protagonismo dentro da arena. E muitas vezes, quando o protagonismo não consegue ser no jogo, ele vai ter que ser no empurrão e na força. E aí um quer brigar mais com o outro porque sabe que o outro vai entrar diferente. Aquilo é resultado. E todos têm um pouco de responsabilidade, inclusive a mídia. Por quê? Porque quando a gente diz esse é o Grenal da história, esse é o maior Grenal, naturalmente isso coloca, são pessoas, é gente. São profissionais? São muito bem remunerados? São, mas são pessoas. E são pessoas que sentem, são pessoas que sofrem, são pessoas que estão vendo a angústia do torcedor, são pessoas que conseguem também se contagiar com o ambiente do estádio. Alguém não achou que estava tenso? Hoje estava tenso, o dia foi tenso. O coronavírus, a crise na economia, tudo chega para eles. Evidente, isso não começou. O Guerreiro, há 5 minutos de jogo, deu uma cotovelada no Jeromel. Se tem VAR, estava na rua. O Guerreiro é um mau cara? Não, não é um mau cara. O jogo estava tenso, o jogo estava assim. Era óbvio que parecia um barril de pólvora que iria estourar a qualquer momento. E por que eu quero trazer essa reflexão? Para que a gente faça uma meia-culpa e não simplesmente coloque a culpa no Moisés, no PP, no Cuesta. Quando briga, briga todo mundo. O Renato disse um negócio que parece frio, mas é verdade. Ninguém está lá para apanhar e ninguém está lá para bater. Eles querem jogar? Querem. Mas se eles não conseguirem jogar e tiver briga, eles vão brigar, porque eles são gente. Então, eu sei que a gente não pode passar a mão por cima, eu sei de tudo isso, mas eu só quero que a gente coloque um pouco a reflexão para saber que nós também levamos essa atenção para dentro do ambiente. Nós também, de certa forma, colocamos atenção para dentro de um campo de futebol. E eles são o reflexo desse ambiente. E quando se tem uma briga generalizada como a gente viu hoje, a gente não pode isolar e dizer o seguinte, os jogadores são culpados. Não, os jogadores são resultado, a briga é resultado de todo esse processo. É claro que eles têm a maior parcela, talvez, na culpa, é verdade, mas eles não são únicos, eles são resultado desse processo. E quando a gente faz uma avaliação disso, a gente tem que ter consciência de que uma briga num campo de futebol profissional com 50 mil torcedores, ela nunca parte única e tão somente de quem brigou. Eles são só as peças da briga. E aí a gente tem que ter, e aí precisam ter dirigentes também que vão conseguir entender esse processo para dizer o seguinte, ó, é hora de se reunir, vamos fazer ação de posicionamento para tentar distensionar esse ambiente, porque daqui a 20 dias tem jogo. E o Grêmio vai voltar a enfrentar o Inter, e os jogadores vão ser os mesmos. E se a gente não conseguir entender o que aconteceu, e o único que estão somente botar a culpa no PP, no Moisés, no Cuesta
no Caio Henrique, enfim, nos jogadores que participaram da briga, a gente vai estar simplesmente minimizando o processo, minimizando a situação. É muito mais abrangente, é muito maior. Essa briga é resultado, ele é diagnóstico de todo um processo que foi construído por todos de alguma maneira. E acho que o Grenal, o primeiro Grenal da Libertadores, é emblemático nesse aspecto também. Porque eu vejo muito mais a vontade de tentar vencer e não transparecer nenhum tipo de passividade naquele processo, do que propriamente alguma coisa relacionada. Eu lembro de uma entrevista do Edenilson, nós vamos lá porque nós vamos brigar, porque aconteceu isso. Aí se tu pergunta para o Edenilson naquela entrevista lá, o Inter foi lá para quê? Para brigar? Claro que não. Ninguém é bobo. Mas o Edenilson disse isso. O treinador falou que se não for, quem não brigar, quem não lutar, quem não for para cima, claro que ele estava se referindo às questões relacionadas ao jogo, mas tudo transparece. Qualquer ato de passividade do Inter ali iria transportar para isso. E o que aconteceu foi, quando houve o confronto, acabou tendo briga. E os dois têm culpa. Eu não estou aqui para dizer que o Grêmio não tem ou que o Inter não tem. Os dois têm culpa. Mas essa culpa é diagnóstico. O que aconteceu lá é resultado de tudo, todos esses pequenos detalhes que a gente viu. Analisem assim, não tratem a briga posicionando a culpa em cima de um ou outro jogador ou dos jogadores tão somente. É injusto ver isso. A imagem é péssima para o futebol gaúcho, é péssima para o Grenal. Só que a imagem que nós, que fazemos parte da coletividade esportiva do Rio Grande do Sul, temos que fazer é que todos nós temos responsabilidade na briga. Todos nós participamos de alguma maneira dessa confusão. Por quê? Porque nós, nos últimos tempos, acabamos acirrando essa rivalidade em razão do distanciamento que o Grêmio teve com o Internacional. O Inter não podia ser passivo no Grenal de hoje, segundo toda a coletividade. E não foi. E a briga acabou acontecendo. E aí, como diz o Renato, ninguém está ali para apanhar ou para bater, e a briga acabou acontecendo. Analisem isso, pensem nisso. Só um pontinho de reflexão em cima do que eu notei, que na verdade está tomando uma posição em cima de um culpado. Não tem um culpado, todos são culpados. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para falar da briga e dessa imagem péssima que o Grenal deixou, mas que a gente precisa também fazer parte, porque a gente não vive só de flores. Um grande abraço e até a próxima. Dali Tricolor.